E aí, galera, tudo bem? Hoje eu tô começando uma nova experiência na minha vida, que é justamente a de fazer vídeos para um canal no YouTube, meu canal, e vídeos semanais, né? A ideia é basicamente essa, em que eu comente assuntos que me chamaram mais atenção nas redes sociais. Bom, então vamos fazer um teste, isso é só um teste. A primeiro comentário que a gente faz é sobre essa história aí do Guilherme de Pádua. Não sei se vocês viram, o assassino da filha da Glória Pérez, né, a Daniela. Parece que foi em 1991 o caso. Eu lembro que eu estava no Jornal do Brasil, até fiz a cobertura da vida pregressa do assassino, tão logo ele foi preso, né, e como suspeito, né, do assassinato. E eu acompanhei esse caso muito de perto e foi interessante. Enfim, outra hora eu conto a experiência que eu tive fazendo o acompanhamento desse caso aqui em Belo Horizonte, né? A partir aqui de Belo Horizonte, eu era do Jornal do Brasil da sucursal, e uma coisa interessante que aconteceu, mas depois eu conto. Mas enfim, agora o cara casou, né? Ele já teve a liberdade dele decretada, já tem alguns anos, tornou-se evangélico e está casando pela terceira vez. Me ocorreu que durante o casamento, a noiva dele chama Juliana, durante o casamento ela provavelmente disse para ele algo assim: Guilherme, meu tesouro, ao que ele pode ter respondido: Juliana, minha tesoura. Bom, outro assunto que foi notícia na semana, aí já num tom mais sério que eu vou fazer o comentário, é o fato do goleiro Bruno, né, aquele crápula, assassino, condenado, embora ainda não tenha transitado em julgado a sentença dele, ele foi condenado, então a gente pode dizer que ele é assassino. O Bruno saiu da prisão, quer dizer, estava numa APAC, né, uma prisão bem light, e conseguiu a liberdade graças ao ministro Marco Aurélio Mello. Mas enfim, ele conseguiu a liberdade porque a justiça entendeu que ele tem o direito de aguardar todos os recursos impetrados pela defesa dele em liberdade. Então, paciência, ele cumpriu 6 anos e alguma coisa, de uma pena de 22 anos, está livre. Aí ele arrumou um emprego, né, num clube aqui de Minas Gerais chamado Boa Esporte. E foi um bafafá, né? As pessoas, obviamente, nas redes sociais começaram a questionar, né? Como que pode dar emprego para um assassino e tal, no que elas estão muito corretas, inclusive. Aí os jornais foram lá, né? Enviaram repórteres para Varginha, que é a sede desse clube, para ver como é que seria a recepção do Bruno depois que ele fechou o contrato, etc. E para surpresa de muita gente, não para mim, porque eu conheço bem o ser humano, o Bruno foi recebido por algumas pessoas com um certo fanatismo até, assim, pessoas reverenciando ele. Tem foto deles ao lado de fãs, com crianças, inclusive, é uma coisa absurda. Mas eu vi nas redes sociais muita gente criticando o fato da imprensa publicizar esse tipo de coisa, da imprensa, da mídia publicar essas fotos do Bruno sendo, vamos dizer assim, recebido calorosamente pelas pessoas. Poxa, a culpa não é da imprensa, né, gente? A gente entende que cabe à mídia, cabe à imprensa retratar a sociedade em que a gente vive. Agora, se pessoas dentro dessa sociedade dão uma recepção desse estilo para um assassino tão brutal como é o caso do Bruno, o problema não está na imprensa, o problema está na sociedade, certo? Uma coisa que muita gente comentou também nas redes sociais, principalmente, que eu vi, foi essa história de um deputado, vai aparecer aí a notícia, um deputado que diz que fez um estudo profundo e depois disso concluiu que o Mickey Mouse, aquele ratinho inocente que a gente via nos desenhos da Disney, vê até hoje, nas histórias em quadrinho, enfim, que aquele ratinho era gay.
puxa vida, é muita falta do que fazer, né, não? Aí eu fiquei pensando, vocês já imaginaram se o Pato Donald também alguém virar e falar que ele era pedófilo? Afinal de contas, aqueles 3 sobrinhos sempre com ele tomando banho, era até engraçado que ele saía do banho de toalha, mas depois que vestia a roupa não tinha calça. Já pensaram se alguém fala da maga patológica e da Madame Mim, aquela relação que elas tinham? Como disse o amigo meu, o Emerson, deve ser por isso que nós crescemos tão degenerados, né? Nós, da geração que acompanhou esse tipo de história. Esse deputado deve estar certo. Bom, mas o fato é que essa perseguição totalmente descabida à questão da orientação sexual das pessoas, né? Tá ficando absurda, tá ficando intolerável. Se esse pessoal que faz esse tipo de observações e de intervenções é considerado intolerante, nós, do lado de cá, que achamos isso tudo completamente despropositado, estamos achando esse pessoal intolerável, né? Sem contar campanhas até daquele idiota, daquele pastor, não vou falar o nome dele, né? Porque dizem que a fé não falha, mas o mala, enfim, aquele pastor idiota que está fazendo uma campanha para as pessoas não assistirem desenhos da Disney em que há personagens gays, a questão da Bela e a Fera também, né, que estão fazendo um boicote aí, os evangélicos, então não tem nada contra evangélicos, mas parece que os evangélicos têm muita coisa contra a gente, né? Fica difícil. Bom, um outro assunto que eu acho interessante aí já é mais uma coisa meio de referência mesmo, minha, de algumas pessoas que têm as mesmas referências culturais, vamos dizer assim. Quando aquele cara lá da Holanda, né? Não sei se vocês acompanharam, teve uma eleição na Holanda agora que poderia definir quem seria o primeiro-ministro da Holanda. E havia uma expectativa muito grande se um candidato chamado Wilder, imagino que fale assim, se esse candidato, que é muito próximo, vamos dizer assim, ele tem muita proximidade ideológica com outras figuras de direita que estão surgindo aí, o caso do Trump, né? Se esse cara fosse eleito, poderia ser um avanço ainda maior da direita no mundo do que já foi, né? Até agora, até o momento. Felizmente, ele não ganhou, o atual primeiro-ministro lá ganhou a eleição, e tudo indica que ele vai ser reconduzido assim que formasse o parlamento lá e os parlamentares definirem quem será o primeiro-ministro. Mas vendo esse Wilders, e aí que entra a coisa da referência cultural, me lembrou na hora um filme de ficção científica de 1955 chamado A Ilha da Terra, em que os personagens que são extraterrestres são incrivelmente parecidos com o cara, gente. Olha a testa, vocês vão ver a imagem. É impressionante. O cabelo, até. Eu acho que esse cara veio do planeta desses ETs do filme A Ilha da Terra. O planeta chama Metaluna, quem sabe, né? Bom, e para terminar, uma fotozinha que eu achei na internet que eu acho que ilustra bem para nós jornalistas um dilema vivido por alguns que estão nessa profissão, e eu acho que ilustra bem qual que é a realidade desse ofício nosso. Eu postei isso nas minhas redes e com o seguinte comentário, vocês vão ver a foto aí. Pois é, o comentário que eu fiz é o seguinte: essa foto é perfeita para jornalistas que circulam entre os poderosos e que acham que um dia vão ser um deles. Valeu. Semana que vem tem mais. Abraço.